Amém. Graça e paz. Esse copinho aqui é... Nossa, amém. Chique, hein? Glória a Jesus. Boa noite, igreja. Que o Senhor abençoe a nossa igreja. Graça e paz a todos. Amém? Nós estamos muito felizes, gratos a Deus pelo privilégio de poder meditar, falar um pouco da sua palavra. Eu fiz algumas anotações aqui em próprio punho. Quando fui convidado para trazer essa palavra no domingo, sobre nós cai uma responsabilidade, porque nós temos até o costume de falar aqui no púlpito, pregamos para os jovens, pregamos em outros cultos, mas um culto de domingo à noite é o principal culto dessa igreja. Não que seja o maior ou o melhor, não é isso, mas é o culto onde vem mais convidados, é o culto onde vem pessoas que ao longo da semana trabalhou bastante e que às vezes não pode vir durante a semana. É um culto que requer uma maior responsabilidade, um maior estudo, uma maior consagração. E sem querer falar nada que não seja a grande verdade, nós temos o privilégio de todo domingo ter homens e mulheres de Deus pregando aqui. E eu confesso para os irmãos que subir aqui nos traz um pouco desse peso de responsabilidade, e eu louvo a Deus por isso, porque significa que tudo que sair daqui vai ser para a glória dele, não para a minha, porque eu sou um homem sujeito às falhas, sujeito às mesmas dores e paixões que todos vocês que estão aqui. E essa palavra que o Senhor colocou no meu coração ao longo da semana foi uma palavra que falou muito comigo. Eu costumo dizer que é muito importante você pregar o que você vive, ou pelo menos pregar aquilo que você quer viver, e não pregar aquilo que você não vive, ou aquilo que você nem tem pretensão de viver. Então você ser um pregador da palavra de Deus, um anunciante das boas novas de Jesus, tem que ter um peso, tem que ter uma responsabilidade e tem que ter um compromisso com Deus. Por isso eu quero fazer mais uma oração e quero pedir ao Espírito Santo que hoje Ele faça algo extraordinário, mas que seja tudo para a sua glória, amém? Espírito Santo, eu me coloco à tua disposição, porque o Senhor conhece o meu deitar e o meu levantar. Eu não preciso, Senhor, te falar quais são as minhas falhas, porque o Senhor conhece até aquelas que ainda não fiz e que vou fazer. Mas a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Eu sei, Senhor, que o teu Espírito Santo é aquele que nos impulsiona a prosseguir, independente das circunstâncias da vida. E esta noite, Senhor, aqui tem filhos teus. Portanto, Espírito Santo, me usa para a tua glória. Eu que sou, Senhor, um cano sujo, cheio de lodo, cheio de rachaduras, cheio de falhas, mas em mim e na vida dos meus irmãos habita o Espírito Santo, aquele que nos purifica de todo pecado, e quando sai das nossas bocas aquilo que é enviado por ti, sai puro, sai limpo e sai santo para a tua glória, Senhor. Eu te louvo, te adoro, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero contar uma história para vocês.
Eu quero falar sobre uma parábola que acredito eu ser uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, uma das parábolas mais faladas mundialmente, uma das parábolas que com certeza eu e você vamos nos identificar com ela. É impossível você que está aqui, que reconhece Jesus, não se identificar com essa parábola. Essa parábola é conhecida em outras religiões também. É a parábola do filho pródigo. O filho que falhou. O filho que errou. E nesse contexto de erro do filho pródigo, a Bíblia fala que Jesus estava sentado, pregando. E Jesus, ali, está escrito no livro de Lucas, capítulo 15, nós já vamos ler. Jesus estava sentado e estava falando, André, com prostitutas, com pecadores, com homens imundos, com pessoas sujas. E de repente, Paula, começa a chegar os fariseus, os estudiosos, e começaram a dizer assim: como pode Jesus sentar com estas pessoas? Como pode Jesus estar no meio destas pessoas? E ali no capítulo 15 de Lucas, a título de introdução, ali é conhecido como texto de achados e perdidos, porque primeiro é falado sobre a dracma perdida, depois é falado sobre a ovelha, as 100 e apenas uma se perdeu. Mas agora Jesus, para fechar com chave de ouro, ele fala sobre a parábola do filho pródigo. E nesse momento, nós passamos a leitura agora no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Eu vou ler do versículo 11 até o versículo 24. Mas eu vou ao longo desses 32 versículos que tem no capítulo 15. Nós vamos discorrer e vamos falar sobre essa história. Mas a título de leitura, para o resumo do tempo, nós vamos ler do 11 ao 24. Eu quero que você abra comigo e, se possível, coloque aqui, Filipinho, a transmissão. Dentro desse contexto de pregação de Jesus, e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quanto dos empregados de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-se o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou.
E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Aleluia. Imagina a cena de uma casa estruturada, de uma casa boa. Jesus, contando essa história, deixa claro que ele está falando aqui do jovem mais moço. E Jesus conta essa parábola dizendo que o mais moço chega até seu pai e fala: pai, eu quero a minha herança. Imaginem comigo agora o contexto de Jesus contando aquilo para pessoas que viviam num contexto judaico. Como você pedir herança a um pai se seu pai não morreu? Como você pedir herança para o seu pai se ele ainda está vivo? Essa é a primeira afronta, e falarei sobre 7 afrontas que este jovem mais moço fez com seu pai. Esta primeira afronta, pedir a sua herança. Em outras palavras, sabe o que esse jovem estava dizendo para o seu pai? Eu não suporto mais a tua presença, o Senhor está demorando para morrer, eu quero ter a minha vida, enquanto o Senhor estiver vivo, eu não terei a minha vida. Dá-me a minha herança, dá-me o que é meu. Esta é a primeira afronta do filho mais moço para o seu pai. A segunda afronta que esse filho faz com seu pai e com a sua casa é simplesmente tomar essa atitude de dizer que quer as suas coisas e não respeitar o seu irmão mais velho. Na cultura judaica, o irmão mais velho era o líder do clã. Nós, como ocidentais, às vezes não temos tanto esse apego, mas os orientais sim, ele era o mais velho. Não poderia, pastor André, tomar uma atitude dessas antes do seu irmão mais velho. A segunda afronta, o segundo erro, grande erro desse jovem mais moço, foi passar por cima do seu irmão mais velho. E aqui ele poderia até dizer assim: o meu pai um dia pode me perdoar, mas meu irmão vai me perdoar? Eu estou passando por cima do meu irmão. O terceiro grande erro desse jovem foi simplesmente, sabe, Vitinho, preparar suas coisas de uma forma rápida. A Bíblia deixa claro que ele prepara tudo muito rápido, ou seja, ele tinha pressa de sair da presença da casa do seu pai. Ele prepara as coisas muito rápido, e a Bíblia diz que ele simplesmente vai para uma terra longínqua, ou seja, distante. E nesse contexto, ele estava indo para uma terra longe dos quadros, longe de Israel. Ele estava indo para a terra de gentios. Ele estava distante da sua casa. Este é a terceira grande afronta desse jovem mais moço. Primeiro ele afronta seu pai pedindo herança, depois ele afronta seu irmão mais velho, e agora ele vai embora, e ainda não só isso, vai para um lugar distante, e muito distante, fora dos termos de Israel. Quarto grande erro desse jovem, Serginho, ele simplesmente sai e pega os seus recursos, a sua herança, aquilo que foi suado do seu pai. E no contexto judaico, isso era uma afronta. Ele simplesmente
gasta o seu dinheiro com prostitutas, com festas, com jogos. Ele desperdiça, ele desonra o suor do seu pai. Este é o quarto grande erro e a quarta afronta desse jovem. Para um judeu, quem conhece um pouco, dispersar dinheiro, gastar dinheiro à toa. Eles que são econômicos e valorizam muito o que eles têm. Vocês percebem que Jesus, quando estava falando para aquelas pessoas, estava dizendo: olha, não tem saída para esse moço, não tem jeito para esse moço, olha a quantidade de coisas que ele está fazendo. E agora a quinta coisa, simplesmente ele gasta tudo de uma forma irresponsável. Ele não se prepara para o dia de amanhã. E a Bíblia fala que de repente houve fome onde ele estava, houve seca onde ele estava. Quinto grande erro desse jovem: não guardou, não se preparou, foi de uma forma irresponsável. E quando chegou o dia mau, ele não estava pronto. A quinta grande afronta e grande erro desse jovem, para aquele contexto daqueles homens que estavam vendo Jesus falar. O sexto grande erro desse jovem, sabe qual foi? Ele simplesmente vai procurar um emprego. E ele procura um emprego no meio dos gentios. E isso era uma afronta muito grande. Um filho de Abraão, um descendente de Abraão, pedir emprego a um gentio, pedir um favor a um gentio. Naquele contexto judaico que Jesus estava pregando, eu imagino o povo assim: oh, não acredito, ele fez isso. Depois de tudo que ele fez, esse cara vai baixar até onde? Quantos degraus esse moço vai descer? Eu posso imaginar aqueles que estavam vindo Jesus se perguntar: esse cara não tem mais limite para ele não, olha o tanto que ele está baixando. Vocês lembram da mulher samaritana, que Jesus estava lá no poço e pede a ela um pouco de água? E alguns pregam até dizendo assim: não, ela foi humilde, falando com Jesus: não, por que você está me pedindo água, se você é um judeu? Não, aquela mulher estava sendo arrogante. Aquela mulher estava dizendo assim: você não pode pedir água para um samaritano. Nós somos superiores a vocês. Em outras palavras, ela estava dizendo aquilo para Jesus. E Jesus, de uma forma sábia e linda, diz para ela: olha, se tu soubesse a água que eu tenho para te dar, tu nunca mais teria sede. E é nesse contexto que esse jovem agora vai se relacionar. Sexto grande erro, sexta grande afronta, é pedir um emprego para um gentio, mesmo ele sendo um descendente de Abraão. E agora o grande sétimo erro, a sétima afronta deste moço, é que ele é levado para o vale de Inom. É mandado para lá. O emprego que ele consegue é para tratar de porcos. E para o povo judeu, os porcos é um animal imundo. Aquele povo estava vendo Jesus e dizendo assim: com certeza esse daí não tem mais jeito. Mas ali no meio que Jesus estava falando, existiam prostitutas, pecadores, pessoas que já tinham errado tantas e tantas vezes, falhado milhares de vezes, estavam ouvindo Jesus. E ali também tinham pessoas assim como o irmão mais velho: eu sou bonzinho, eu sou correto, eu sou bonitinho, eu não dou trabalho, eu pago as contas em dias, eu sou honesto, eu trabalho, eu faço tudo certinho, tudo correto. Preste atenção, nesse sétimo grande erro desse jovem foi trabalhar com porcos. Eu entendo, olhando esse texto, que esse jovem moço, quando morava com seu pai, ele era infeliz, mas era inconsciente da felicidade que tinha. Tem muitas pessoas hoje aqui que são felizes, mas não têm a consciência da felicidade que vive em Deus. Agora esse jovem, depois que ele sai da casa dos pais dele, que vai viver uma vida no mundo de prostituição, de bebida, de jogos,
Ele é um infeliz inconsciente. Ali ele não entendia que ele era infeliz ainda. Mas agora perceba, no momento que ele começa a tratar com porcos, no momento que ele está no degrau mais baixo da vida, ele começa a entender que ele é um infeliz consciente. Eu sou um infeliz e sou consciente da minha infelicidade. Esse jovem passa por toda essa situação. E os ouvintes poderiam dizer: não há mais recuperação para este jovem. Seja o ouvinte mais pecador, ou seja aquele mais perfeito e correto e honesto, no contexto judaico, olhou e disse: esse aqui não tem mais jeito. Onde essa história vai chegar? Aí vem o versículo 17. Coloca o versículo 17 para mim, Felipe, por favor. E tornando em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Agora, pastor André, ele é um homem consciente da sua infelicidade, consciente dos seus erros. E eu gosto de uma versão que não fala empregado, fala jornaleiro. Jornaleiro. Quem sabe aqui o que é jornaleiro? Jornaleiro são aquelas pessoas que vêm trabalhar somente em época de safra. Aquelas pessoas que quando tem o tomate, ele vem para colher os tomates e o patrão não tem compromisso nenhum com ele. Aqui ele não está falando dos servos da casa do pai dele. Aqui ele não está falando dos empregados, aquele que tem carteira assinada. Não. Ele não está falando que aqueles que têm acesso à casa dele, não. Ele está falando dos jornaleiros. Aquele que somente na época de safra o pai contrata e depois não tem uma responsabilidade. Aqui ele diz assim: eu queria apenas que meu pai me recebesse como um jornaleiro, uma pessoa de jornada. E os jornaleiros do meu pai têm mais abundância de comida do que eu. Ele caiu em si. Ele caiu em si. Felipe, deixa o versículo 17, por favor. Ele cai em si e percebe que de fato ele precisa voltar. Versículo 18. Por favor, Felipe. Levantar-me-ei. Felipe, deixa assim ligado, tá? Por favor. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra ti, pequei perante o céu. Imagina assim uma cena, sabe, pastor Jefferson? Ele está aqui. E ele agora está conversando com ele mesmo. É como se ele tivesse saído do corpo dele. E ele está olhando para o corpo dele e dizendo: caramba, você chegou no fundo do poço. Como você podia descer um degrau tão baixo? Como você chegou numa situação tão vergonhosa, tão humilhante? Mas ele usou essa palavra e eu quero que você hoje grave isso no seu coração. Ele trouxe para ele essa palavra: levantar-me-ei. E quantas vezes eu e você estamos lá embaixo na humilhação e o Senhor só quer que a gente diga: eu vou me levantar. E o Senhor diz assim: eu vou te honrar. Quando nos levantamos, o Senhor nos honra, porque Ele é o Deus de honra. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aqui ele reconhece a condição de filho. Ele reconhece os seus erros. E agora, versículo 19, ele começa a dizer assim: olha, não sou digno de você chamar o teu filho. Faze-me como um dos seus empregados. Leia aí, jornaleiros.
como um empregado mais raso, como um empregado mais fraco. Versículo 20, Filipe. E agora, levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, a Bíblia não fala, a história não fala quanto tempo sabia. Ele precisou sair daquele lugar, mas eu acredito que demorou bastante. Eu acredito que ele vinha sujo, imundo, pobre, sem nada, ferido, fraco, com cheiro de comida de porco. E ele vinha nessa condição, procurando voltar para a casa do seu pai. E que eu acho interessante, sabe, é que a Bíblia diz que o pai estava na janela esperando. O pai estava esperando o filho, que desceu todos os degraus da humilhação e da vergonha. O pai estava esperando. Eu consigo tentar imaginar essa cena. O pai olhando, não sei a qual distância, mas a palavra de Deus diz que o pai, talvez vendo tanta fragilidade daquele filho, a Bíblia diz que ele sai da sua casa. E naquele contexto judaico, o pai nunca descia da sua varanda atrás de um filho. Não, mas a Bíblia fala, a parábola conta, a Bíblia conta que ele desce, vai ao encontro do filho. Ele vai ao encontro do filho e diz: filho, você não tem mais força, mas você se levantou, você caminhou em direção a mim, agora eu vou até ti. E o pai vai em direção ao filho e abraça o filho pelo pescoço e beija o seu filho e já entende tudo. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus nem quer ouvir as nossas palavras, Ele está atento ao nosso coração. O pai já entendeu tudo o que estava no coração daquele filho. E antes mesmo do filho falar, antes mesmo do filho ter ensaiado, e antes mesmo do filho esboçar para o seu pai: me receba, perceba que o pai interrompe e fala: você é o meu filho. Correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Versículo 21. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti. Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, a melhor roupa. E naquele contexto judaico, sabe, Tarcísio, a roupa de uma família, a roupa de um clã, tinha um brasão, tinha uma chancela, tinha uma marca: traga a melhor roupa. Ou seja, o pai estava dizendo: você faz parte desta casa. O filho sujo, imundo, podre, coloca uma roupa nova, a melhor roupa nele. E se não bastasse somente uma roupa, o pai diz assim: olha, traz o anel na mão. Você sabe qual é o significado dessa palavra do anel? Quando o pai fala assim: traz o anel e coloca de volta na mão do meu filho. Olha, aqueles que entendem um pouco de direito, sabe o que é? Você perdeu o direito, mas eu estou te dando o direito de volta. O anel simbolizava você ter direito à herança. Geralmente um filho tinha um anel e quando recebia herança, ele arrancava o anel. E agora ele tinha recebido sua herança, ele não tinha mais o anel. Mas nesse momento que o pai fala: traz o anel do meu filho de volta, o pai está dando a ele de volta tudo aquilo que ele tinha perdido por direito pelo pai. Devolve o anel do meu filho, o direito é dele. Ah, mas ele errou, mas o direito é dele. A figura central desta parábola é o pai, não é o filho pródigo. O pai devolve o anel para o filho: seu anel, está de volta a tua dignidade, está de volta os teus direitos de filho.
E agora ele fala: traz as sandálias. Sabe o que significa as sandálias? Você é membro da minha família, foram as roupas. O anel, você agora tem direito à herança de novo. E as sandálias, somente aqueles que sentavam na mesa e que andavam na casa do Pai poderia usar as sandálias. Os servos não usavam sandálias, os jornaleiros não usavam sandálias, os empregados não usavam sandálias, mas aqueles que sentavam na mesa do Pai tinham sandálias. Este moço recebe todas as honrarias. E versículo 22, 23: trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e nos alegramos. Deixa eu dizer uma coisa para você, o que significa esse bezerro cevado. Na cultura judaica, sempre que estava próximo de haver alguma festa, sempre que estava próximo de haver alguma coisa muito importante, o chefe daquela casa separava uma novilha, um bezerro, e começava, irmão Ayrton, a cevá-lo com comidas melhores para ficarem mais gordos, mais bonitos, porque estava próximo de acontecer alguma festa. Deixa eu dizer uma coisa para você e abrir um parênteses agora. Por mais que você fuja, por mais que você corra, por mais que você erre, por mais que você queira fugir da presença de Deus, Deus está sempre com um bezerro cevado, esperando a nossa volta. Ele estava esperando a volta do seu filho. Ele estava esperando, tanto é, traz agora o bezerro cevado, porque eu esperava a volta do meu filho. Deus sempre tem um bezerro cevado nos esperando. Versículo 24: porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Versículo 25: e o seu filho mais velho estava no campo. A história conta que o filho mais velho saiu para trabalhar cedo. A casa estava normal, não tinha nada, estava tudo dentro do contexto. E quando ele volta ao fim do dia, pastora Adriana, ele vê uma festa na casa dele. Ué, que festa é essa? Por que está acontecendo essa festa? Versículo 26, vai passando, Filipe, 26. E de repente ele chama um dos seus servos. O que está acontecendo ali? O que está acontecendo ali? E um dos servos, talvez o inflamando: olha, o teu irmão, 27, Filipe, e o teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. 28, Filipe, mas ele se indignou e não queria entrar. Pode deixar no 29, Filipe. Aqui eu faço uma separação de dois tipos de pessoas. Existem mais, mas eu quero falar sobre dois tipos de pessoas que muitas vezes estão dentro da casa do Pai. Aqueles que são felizes, mas não são conscientes, que é o filho pródigo. E aqueles que são infelizes e são conscientes. Dentro da casa do Senhor, Filipe, sim. São pessoas que fazem tudo certinho e está tudo certo. Não é errado fazer o certo, amém? Mas são pessoas que não entenderam ainda a condição do Pai. Se você ler até o 32, aquele pai mais uma vez se rebaixa, pastora Adriana, e vai ao encontro do filho mais velho agora.
e diz: vamos entrar, vamos comemorar a volta do seu irmão. Mas aquele infeliz, conscientemente, fala: pai, tu nunca me destes um cabrito, tu nunca me destes nada. E sabe o que é isso? É um coração ingrato, porque se você voltar no início do texto, quando no versículo 11, quando o pai, o mais moço, pede a sua parte de herança, a palavra diz que o pai repartiu. E no contexto judaico, o mais velho tinha direito, pastor Jefferson, a 2/3. O mais velho tinha direito a mais do que aquele mais moço. E mesmo assim, ele não tinha enxergado ainda o que o pai estava lhe dizendo: olha, tudo que é meu é seu. Você não tem só 2/3. Aqui nós estamos vendo um mais velho ingrato, porque ele tinha mais do que o seu irmão, que não tinha nada. E agora o seu irmão não tinha mesmo mais nada. E mesmo assim, ele ainda conseguia ser ingrato com seu pai. Talvez não seja uma palavra que você queria ouvir hoje. Talvez essa palavra seja uma palavra de exortação. Mas a exortação é uma palavra de encorajamento para que eu e você possamos simplesmente olhar e dizer assim: eu não quero ser o filho pródigo, mas eu também não quero ser o irmão mais velho. Eu quero me parecer com um pai. Eu quero ser como este pai, com o coração pronto para servir, com o coração pronto para abraçar, com o coração pronto para dar uma segunda chance, com o coração pronto para recomeçar. O pai poderia inflamar o filho mais velho. Não, o pai vem com amor e graça e traz sobre o mais velho e o mais moço um sentimento de reconciliação, um sentimento de proximidade. Simplesmente este homem mais velho não tinha entendido, Elias, que ele tinha tudo. Quantos de nós estamos aqui na igreja e temos tudo? Temos a presença de Deus, temos homens e mulheres cuidando de nós, temos uma família estruturada, fazemos as coisas certas, somos pessoas bem vistas na sociedade, mas não somos felizes. Sabe por quê? Porque não entendeu a condição de filho. E quem é filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores não abre brecha para a tristeza em seu coração. Simplesmente entende que eu sou filho dele, eu sou dele e ele é meu. Eu sei que eu vi uma história esses dias. É uma ilustração, claro, não é verídica, tá bom? Mas uma ilustração que falou muito ao meu coração. Existia uma criança e estava junto do seu pai. E eles resolveram construir um barquinho juntos. E foram construindo. A criança não tinha tanta habilidade ainda, foi construindo junto com o seu pai. E fizeram um bonito barquinho, muito bem feito, com madeiras, pregos. E aquela criança amava brincar com esse barquinho. E quando chovia, ele ia para próximo, saído da casa dele, e colocava naquelas correntezas de água que formava. E achava bonito aquele barquinho estar rodando para lá e para cá com aquela correnteza. Mas teve um dia que veio uma grande tempestade, uma grande chuva. E aquela criança estava brincando ali e de repente ele perdeu a noção e aquele barco vai na correnteza da chuva, daquela tempestade. E ele perde aquele barquinho. Perdi o barquinho. E aquela criança se entristeceu bastante. Mas passou-se alguns dias. E aquela criança estava andando numa feira livre com seu pai. E viu uma banca que vendia produtos usados. Uma banca que tinha todo tipo de produtos. E de repente ele vê aquele barquinho. E ele pensa: aquele barquinho é o meu barquinho.
Eu conheço o barquinho que eu fiz. Eu conheço os detalhes daquele barquinho. Aquele ali é o meu barquinho. E ele de repente chama o seu pai: pai, eu achei o meu barquinho. E o pai: olha onde está ali, pai, naquela banca ali, vamos lá. E o pai vai com o filho até aquela banca e chega do lado do barquinho e fala: olha, moço, esse barquinho aqui é do meu filho. Nós que construímos. E o moço fala: olha, é o seguinte, esse barquinho agora é meu. Se quiser, você tem que comprar. Você tem que pagar. E o pai prontamente tira aquele dinheiro do bolso, compra aquele barquinho e entrega para o seu filho. E o seu filho abraça aquele barquinho e diz assim: olha, um dia eu te construí e eu te perdi, mas agora eu te comprei, você é meu 2 vezes. E foi assim que ilustra o que Jesus fez por nós. Jesus nos fez junto com seu Pai e depois nos comprou. Nós somos dele 2 vezes. Fica de pé em nome de Jesus.